Nunca imaginei que uma simples viagem a São Paulo com meu pai mudaria minha vida para sempre. Eu, Beatriz, uma jovem de 23 anos recém-formada na universidade, me encontrava naquela fase confusa da vida em que a idade adulta te atinge de repente e você percebe que não é mais uma criança, mas também não se sente completamente preparada para enfrentar o mundo por conta própria. Minha relação com o papai sempre foi complicada. Não éramos distantes, mas também não éramos tão próximos quanto eu gostaria. Ele, um empresário de sucesso, estava sempre ocupado com seus negócios, e eu, bem, acho que estava ocupada demais tentando descobrir quem eu realmente era. Quando o papai me propôs fazer uma viagem juntos a São Paulo, fiquei surpresa. Não era algo típico dele, mas acho que ambos sentíamos que precisávamos nos reconectar de alguma forma. Aceitei, mais por curiosidade do que por entusiasmo real. O voo para São Paulo foi longo e silencioso. Papai passou a maior parte do tempo trabalhando em seu laptop, e eu fingia dormir para evitar conversas desconfortáveis. Mas quando pousamos e saímos do aeroporto, algo mudou. O ar quente de São Paulo, o burburinho da cidade, os aromas da comida de rua, tudo parecia nos convidar para uma nova aventura. Nosso primeiro dia foi passado percorrendo a famosa Avenida Paulista. Papai, surpreendentemente, deixou seu telefone no hotel e se dedicou a absorver cada detalhe da paisagem urbana. O vi sorrir mais vezes naquele dia do que no último ano inteiro. "Sabe, Beatriz", ele me disse enquanto tomávamos um café em uma calçada. "Sempre quis vir aqui com sua mãe." Sua voz tremeu um pouco ao mencioná-la. Mamãe havia falecido há 5 anos, e desde então, nosso relacionamento havia se tornado ainda mais distante. "Ela amava a bossa nova", continuou, onde papai me surpreendeu ao se animar a dançar samba na rua com uma dançarina local. Nunca o tinha visto rir tanto, e por um momento, vi o homem por quem minha mãe se apaixonou, não o sério empresário que eu conhecia. No Parque Ibirapuera, tivemos nossa primeira conversa profunda em anos. Sentados em frente a um lago com carpas, papai me contou histórias de sua juventude, de como conheceu a mamãe, de seus sonhos e medos. Pela primeira vez, o vi como uma pessoa real, com suas próprias lutas e alegrias, não apenas como ex-papai. "Sabe, Beatriz", ele me disse com um sorriso melancólico, "sempre tive orgulho de você, embora talvez não tenha demonstrado o suficiente. Ver você crescer, se tornar a mulher que é hoje, é a maior realização da minha vida." Suas palavras me atingiram como uma onda. Toda a minha vida eu havia buscado sua aprovação, sem perceber que já a tinha. As lágrimas que eu havia contido por anos finalmente jorraram, e nos abraçamos ali mesmo, no meio do parque, sem nos importarmos com os olhares curiosos dos outros visitantes. À medida que nossa viagem avançava, senti que estava redescobrindo não apenas meu pai, mas também a mim mesma. Nas livrarias da Rua Augusta, compartilhamos nosso amor pela literatura. Papai me surpreendeu com seu conhecimento de autores brasileiros e passamos horas discutindo sobre Machado de Assis e Clarice Lispector. Uma noite, enquanto jantávamos em um pequeno restaurante no Bexiga, papai me fez uma pergunta que mudaria o rumo de nossa viagem e, talvez, de nossas vidas. "Beatriz", disse ele com seriedade, "o que você realmente pensa sobre seu futuro? É isso o que você quer fazer com sua vida?" A pergunta me pegou de surpresa. Eu havia evitado pensar no futuro desde que me formei. A verdade é que eu não tinha ideia do que queria fazer com minha vida. "Não sei, pai", admiti finalmente. "Sinto que deveria saber, mas estou perdida." Para minha surpresa, papai sorriu. "Sabe, eu me sentia igual na sua idade. Todos esperavam que eu seguisse os passos do seu avô na empresa da família, mas eu queria viajar, explorar o mundo. Foi sua mãe quem me encorajou a seguir meus sonhos. Mas, e a empresa?" Perguntei confusa. Toda a minha vida eu havia assumido que o negócio da família era a paixão do papai. A empresa veio depois, quando decidi me estabelecer. Mas aqueles anos de viagem e exploração
foram os que realmente me formaram como pessoa. Suas palavras ressoaram em mim de uma maneira que eu não esperava. De repente, senti que um mundo de possibilidades se abria diante de mim. Os dias seguintes foram um turbilhão de emoções e descobertas. Papai e eu decidimos improvisar o resto de nossa viagem. Alugamos um carro e nos lançamos na estrada, sem um destino fixo em mente. Nosso primeiro destino foi o Vale do Paraíba. As majestosas montanhas da Serra da Mantiqueira nos receberam com sua imponente presença. Nas fazendas de café, aprendemos sobre o processo de produção do café e compartilhamos risadas e conversas sob o sol do interior paulista. Foi durante uma caminhada pelos cafezais que tive uma epifania. Observando os trabalhadores cuidando com esmero de cada planta, percebi que queria fazer algo significativo com minha vida. Algo que tivesse um impacto positivo no mundo. Pai, disse a ele enquanto descansávamos à sombra de uma jabuticabeira. Acho que quero estudar agronomia e cafeicultura sustentável. Quero aprender a fazer café de uma maneira que respeite o meio ambiente e as comunidades locais. O sorriso de orgulho em seu rosto foi toda essa aprovação que eu precisava. Beatriz, isso soa maravilhoso. Se é o que você realmente quer, conte com todo o meu apoio. Nossa viagem continuou em direção ao litoral, para o Vale do Ribeira. A vastidão das paisagens do vale nos deixou sem fôlego. No Parque Estadual Caverna do Diabo, ficamos em silêncio, impressionados pela majestade da natureza. Foi ali, diante daquela imensa formação rochosa, que papai me contou algo que nunca esquecerei. Beatriz, começou, sua voz mal audível sobre o som da água corrente. Há algo que preciso te contar, algo que guardei por muito tempo. Meu coração acelerou. O que poderia ser tão importante? Antes de sua mãe e eu nos casarmos, tive um caso. Um relacionamento breve, mas intenso com uma colega de trabalho. Quando sua mãe descobriu, quase perdi tudo o que amava. Foi o pior erro da minha vida, e isso me persegue desde então. Fiquei sem palavras. Nunca havia imaginado meu pai, sempre tão correto e disciplinado, em uma situação assim. Por que está me contando isso agora? Consegui perguntar finalmente. Porque quero que você entenda que todos cometemos erros, Beatriz. Até mesmo as pessoas que parecem ter tudo sob controle. Mas o importante é como aprendemos com eles e como escolhemos viver depois. Suas palavras me atingiram com força. De repente, vi meu pai não como o homem perfeito que sempre imaginei, mas como um ser humano, com suas próprias lutas e arrependimentos. Sua mãe, ela me perdoou. Continuou. Me fez prometer que sempre seria honesto com você, que te ensinaria a importância da integridade e do perdão. Tentei fazer isso, embora nem sempre soubesse como. Nos abraçamos ali, diante da caverna, nossas lágrimas se misturando com o ar úmido do vale. Naquele momento, senti que realmente conhecia meu pai pela primeira vez. O resto de nossa viagem foi uma mistura de aventura e reflexão. Acampamos sob as estrelas no Parque Estadual Intervales, compartilhando histórias ao redor da fogueira. Papai me contou sobre seus anos de juventude, seus sonhos abandonados, seus medos e esperanças. Eu falei sobre minhas inseguranças, minhas ambições, minhas dúvidas sobre o futuro. Nas águas cristalinas do rio Ribeira de Iguape, enquanto remávamos em um pequeno bote, fiz uma pergunta que estava rondando minha mente. Pai, você alguma vez se arrependeu de ter parado de viajar para assumir a empresa? Ele ficou em silêncio por um momento, seus olhos fixos no horizonte. Houve momentos, admitiu finalmente, momentos em que eu me perguntava, e se? Mas então eu via você crescer, via a vida que sua mãe e eu havíamos construído juntos, e sabia que tinha tomado a decisão certa. Não se trata de se arrepender dos caminhos não tomados, Beatriz. Trata-se de apreciar o caminho que escolhemos e fazer o melhor com ele. Suas palavras ressoaram em mim. Percebi que estava tão preocupada em tomar a decisão certa sobre meu futuro
que havia esquecido que não existe um caminho único para a felicidade e a realização. Nosso último destino foi Ilhabela, no litoral norte de São Paulo. Parados no mirante do Baepe, com o vasto oceano se estendendo diante de nós, senti uma profunda sensação de paz e clareza. Sabe, pai, eu disse, acho que finalmente entendo por que a mamãe amava tanto viajar. Não se trata apenas de ver lugares novos, trata-se de se descobrir. Ele assentiu, seus olhos brilhando com uma mistura de orgulho e nostalgia. Sua mãe sempre dizia que viajar é a melhor educação que alguém pode receber. Fico feliz que você tenha descoberto isso por si mesma. Enquanto observávamos o pôr do sol na praia, senti que algo havia mudado fundamentalmente em mim. Eu não era mais a jovem insegura que havia embarcado naquele avião em São Paulo. Me sentia mais forte, mais segura de quem eu era e do que queria na vida. O voo de volta para casa foi muito diferente do de ida. Papai e eu conversamos durante toda a viagem, fazendo planos para o futuro. Ele me falou sobre suas ideias para tornar a empresa familiar mais sustentável, e eu contei meus planos para estudar agronomia em Piracicaba. Quando aterrissamos em casa, sabia que nada voltaria a ser igual. A viagem havia sido muito mais do que uma simples escapada turística. Havia sido uma jornada de autodescoberta, de cura, de forjar novos laços e fortalecer os antigos. Meses depois, enquanto arrumava minhas malas para ir para Piracicaba, desta vez para começar meus estudos de agronomia, encontrei um bilhete do papai na minha escrivaninha. Beatriz, estou incrivelmente orgulhoso da mulher em que você se tornou. Esta viagem com você me lembrou a importância de viver com paixão e propósito. Obrigado por me ajudar a redescobrir isso. Lembre-se sempre de que a vida é uma jornada contínua de aprendizado e crescimento. Não tenha medo de cometer erros, de tomar caminhos inesperados. São essas experiências que nos formam. Sua mãe estaria tão orgulhosa de você quanto eu estou. Leve o espírito aventureiro dela sempre com você. Te amo. Pai? As lágrimas correram pelo meu rosto enquanto lia suas palavras. Percebi que este não era o fim da nossa história, mas o começo de um novo capítulo. Um capítulo cheio de possibilidades, de novas descobertas, de um relacionamento mais profundo e significativo com meu pai. Enquanto fechava minha mala, pronta para embarcar na minha próxima grande aventura, senti uma mistura de emoção e nostalgia. Eu sabia que deixar minha casa não seria fácil, mas também sabia que levava comigo as lições e o amor que havia descoberto naquela viagem a São Paulo. O futuro era incerto, mas pela primeira vez na minha vida, essa incerteza não me assustava, me emocionava, porque eu havia aprendido que a vida não se trata de ter todas as respostas, mas de estar disposta a fazer as perguntas e embarcar na jornada. Enquanto me dirigia ao aeroporto, com o coração cheio de esperança e determinação, soube que estava pronta para escrever minha própria história. Uma história de amor, de crescimento, de conexão. Uma história que havia começado nas ruas de São Paulo e nas cavernas do Vale do Ribeira, mas que continuaria onde quer que a vida me levasse. E enquanto o avião decolava, me levando para meu novo futuro em Piracicaba, senti a presença do meu pai e o espírito da minha mãe comigo. Eu sabia que, não importava o quão longe eu fosse, sempre teria um lar para voltar. Um lar não apenas em um lugar físico, mas nos laços que havia forjado, nas lições que havia aprendido e no amor que havia redescoberto. Olhei pela janela do avião, vendo minha cidade natal ficar cada vez menor. Mas em vez de sentir tristeza, senti uma emoção borbulhante. Porque eu sabia que cada quilômetro que me afastava de casa também me aproximava de novas descobertas, novas aventuras e novas oportunidades de crescer. Tirei meu diário e comecei a escrever, deixando meus pensamentos fluírem livremente. Querido diário, hoje começa um novo capítulo na minha vida. Estou voando para Piracicaba, não como turista desta vez, mas como estudante, como uma mulher em busca de seu destino. A viagem que fiz com o papai há alguns meses mudou tudo.
me mostrou um mundo de possibilidades que eu nunca havia considerado antes. Enquanto olho pela janela, vejo o vasto oceano abaixo de mim, tão azul e misterioso quanto o meu futuro. Me pergunto quais desafios me esperam, quais alegrias e quais tristezas. Mas pela primeira vez na minha vida, não tenho medo do desconhecido. Eu o abraço. Penso no papai e em como nosso relacionamento floresceu. Quem diria que uma viagem poderia mudar tanto as coisas entre nós? Agora falamos quase todos os dias, compartilhando nossas esperanças e medos com uma honestidade que antes parecia impossível. E mamãe, embora ela não esteja mais conosco fisicamente, sinto sua presença mais forte do que nunca. Seu espírito aventureiro vive em mim, me guiando nesta nova jornada. Enquanto o avião se aproxima de Piracicaba, meu coração bate com antecipação. O que me reservará esta nova vida? Quem eu me tornarei nesta nova cidade, nesta nova fase da minha vida? Fechei meu diário e olhei pela janela. As luzes de Piracicaba começavam a brilhar na distância, um mar de estrelas terrestres que me davam as boas-vindas à minha nova vida. Os primeiros dias em Piracicaba foram um turbilhão de emoções e experiências. Encontrar um apartamento, me matricular na universidade, conhecer meus novos colegas de classe, tudo era emocionante e assustador ao mesmo tempo. Mas cada vez que me sentia sobrecarregada, lembrava das palavras do papai. A vida é uma jornada contínua de aprendizado e crescimento. Meu programa de agronomia era fascinante. Eu aprendia sobre a ciência por trás do café, mas também sobre a história e a cultura que o cercam. Meus professores não nos ensinavam apenas sobre fermentação e variedades de grãos, mas também sobre como o café tem sido parte integral da civilização humana por milênios. Uma tarde, enquanto caminhava pelos campos experimentais da universidade, me peguei pensando na mamãe. O que ela acharia da minha escolha? Ela ficaria orgulhosa? Foi então que recebi uma mensagem do papai. Beatriz, encontrei isso entre as coisas da sua mãe. Acho que ela gostaria que você o tivesse. Em anexo havia uma foto de um velho caderno. Eu o reconheci imediatamente. Era o diário de viagem da mamãe. Papai o enviaria pelo correio nos próximos dias. Quando finalmente tive o diário em minhas mãos, passei horas lendo-o, absorta nas aventuras da mamãe pelo Brasil. Suas descrições do interior de São Paulo, seu amor pelo café e pela cultura, tudo ganhava um novo significado para mim. Em uma página, encontrei uma frase sublinhada. O café é poesia engarrafada. Cada gole conta uma história de sol, terra e das mãos que o criaram. Essa frase se tornou o meu mantra. Cada vez que me sentia perdida ou duvidava da minha escolha, a repetia para mim mesma. Os meses passaram voando. Me mergulhei em meus estudos, fascinada por cada nova descoberta. Aprendi sobre a agricultura sustentável, sobre como as mudanças climáticas estão afetando a indústria do café e sobre formas inovadoras de tornar a produção de café mais ecológica. Mas nem tudo era estudo. Piracicaba estava me mudando de maneiras que eu nunca imaginei. Aprendi a dançar forró, embora nunca fosse tão boa quanto os locais. Me apaixonei pela literatura de João Guimarães Rosa e Jorge Amado e descobri uma paixão pela fotografia, capturando a beleza dos cafezais e das montanhas. Uma noite, enquanto jantava com meus novos amigos em um pequeno restaurante em Piracicaba, recebi uma ligação do papai. Beatriz, disse ele, sua voz soando animada. Tenho uma surpresa para você. Estive pensando, o que você acharia se expandíssemos o negócio da família para a indústria do café? Fiquei sem palavras por um momento. Está falando sério, pai? Consegui dizer finalmente, completamente sério. Tenho pesquisado e acho que há uma oportunidade real aqui. Poderíamos criar uma linha de cafés orgânicos e sustentáveis. E quem melhor para liderar esse projeto do que você? Senti que meu coração ia explodir de emoção. Era como se todos os fios da minha vida estivessem se entrelaçando em uma bela tapeçaria. Mas, pai, eu disse, ainda tenho muito a aprender.
Não sei se estou pronta para algo assim. Ninguém está completamente pronto para nada, querida. Ele respondeu com uma risada suave. Lembre-se, a vida é uma jornada de aprendizado contínuo. Aprenderemos juntos. Naquela noite, enquanto olhava as estrelas da minha pequena varanda em Piracicaba, senti uma profunda sensação de gratidão. Pelo meu pai, por esta jornada, pelas oportunidades que a vida estava me oferecendo. Os meses seguintes foram uma montanha-russa de emoções e desafios. Enquanto continuava com meus estudos, também começava a trabalhar no projeto de café com o papai. Passávamos horas em videochamadas, discutindo ideias, fazendo planos. Foi durante uma dessas ligações que papai me surpreendeu com outra revelação. Beatriz, disse ele, sua voz séria de repente, há algo mais que preciso te contar. Meu coração acelerou. O que mais poderia ser? Lembra-se do caso que te contei? Bem, resultou em um filho. O mundo pareceu parar por um momento. Um irmão? Eu tinha um irmão? O nome dele é Tiago, continuou papai. Ele tem 28 anos. Mantive contato com ele ao longo dos anos, mas nunca encontrei o momento certo para te contar. Me senti sobrecarregada por uma mistura de emoções. Choque, confusão, raiva, curiosidade. Como ele pôde manter isso em segredo por tanto tempo? Me desculpe, Beatriz, disse papai, sua voz embargada. Sei que deveria ter te contado antes, mas depois de perder sua mãe, eu tinha medo de perder você também. Passei as semanas seguintes processando essa informação. Falei com minha terapeuta, escrevi páginas e páginas no meu diário. Passei longas horas caminhando pelos campos de café, tentando dar sentido a tudo isso. Finalmente, tomei uma decisão. Escrevi para Tiago. Nossa primeira conversa foi desconfortável, cheia de silêncios e perguntas pela metade. Mas pouco a pouco, começamos a nos conhecer. Descobri que Tiago era arquiteto, que morava em Salvador, que adorava jazz e que, assim como eu, tinha um relacionamento complicado com o papai. À medida que as semanas passavam, Tiago e eu nos aproximamos mais. Compartilhávamos histórias sobre nossas vidas, nossas esperanças e medos, e embora a situação fosse estranha e às vezes dolorosa, senti que estava ganhando algo precioso, um irmão. Um dia, enquanto passeava por uma feira local em Piracicaba, vi uma pequena barraca que vendia moinhos de café artesanais. Lembrei que Tiago havia mencionado que sempre quis aprender a moer café corretamente. Sem pensar duas vezes, comprei um para ele. Naquela noite, enquanto embalava o moinho para enviá-lo a Salvador, percebi algo importante. Apesar da dor e da confusão, eu estava grata. Grata por essa reviravolta inesperada na minha vida, por essa nova conexão, por essa oportunidade de expandir meu coração e minha família. Enviei uma mensagem para o papai. Pai, sei que não tem sido fácil para você também, mas quero que saiba que te amo, e embora ainda esteja processando tudo isso, estou grata. Grata pela sua honestidade, pelo Tiago, por tudo que você me ensinou. Estamos nesta jornada juntos, não é? Sua resposta chegou quase imediatamente. Beatriz, minha menina corajosa. Você não sabe o quanto suas palavras significam para mim. Sim, estamos nesta jornada juntos. Você, eu e agora Tiago. Nossa família não é perfeita, mas é nossa. E estou tão orgulhoso da mulher em que você se tornou. Te amo, filha. Naquela noite, enquanto olhava as estrelas da minha varanda, pensei em como minha vida havia mudado em tão pouco tempo. Eu tinha vindo para Piracicaba buscando meu caminho na vida. E tinha encontrado muito mais, uma paixão, um propósito, uma família expandida e uma versão mais forte de mim mesma. O futuro ainda era incerto. O projeto de café com o papai, meu relacionamento em desenvolvimento com Tiago, minha carreira em agronomia. Tudo estava em seus estágios iniciais, mas pela primeira vez na minha vida,
Essa incerteza me emocionava em vez de me assustar, porque eu havia aprendido que a vida não se trata de ter todas as respostas. Trata-se de estar aberta às perguntas, de abraçar as reviravoltas inesperadas, de encontrar beleza na imperfeição. Enquanto o sol se punha sobre os campos de café de Piracicaba, pintando o céu com tons de laranja e roxo, senti uma profunda sensação de paz. Eu sabia que este era apenas o começo da minha jornada e estava pronta para o que viesse. Os meses seguintes foram um turbilhão de atividades. Meus estudos se intensificaram e a cada dia eu me apaixonava mais pela ciência e pela arte da cafeicultura. Passava horas no laboratório, analisando amostras de solo e grãos, aprendendo como cada decisão no campo e no processamento afetava o sabor final do café. Enquanto isso, o projeto com o papai começava a tomar forma. Decidimos nos concentrar em cafés orgânicos e biodinâmicos, utilizando práticas sustentáveis em cada etapa do processo. Papai mergulhou no aspecto comercial, pesquisando mercados e estabelecendo contatos, enquanto eu me concentrava na parte técnica. Uma tarde, enquanto trabalhava no laboratório, recebi uma mensagem de Tiago. Ele havia decidido vir a Piracicaba por um mês para nos conhecermos pessoalmente e explorar o interior paulista. A notícia me encheu de uma mistura de emoção e nervosismo. Quando finalmente chegou o dia da sua chegada, esperei ansiosamente no aeroporto de Viracopos. Reconheci Tiago imediatamente. Ele tinha os mesmos olhos do papai. Nos abraçamos desajeitadamente, ambos inseguros de como agir nesta situação tão única. Os primeiros dias foram desconfortáveis, cheios de conversas superficiais e silêncios prolongados. Mas pouco a pouco, à medida que explorávamos juntos os cafezais e as fazendas históricas da região, começamos a relaxar e a nos conhecer de verdade. Uma noite, enquanto compartilhávamos uma xícara de café especial no meu pequeno apartamento, Tiago finalmente falou sobre seu relacionamento com o papai. "Sabe, Beatriz", disse ele, girando pensativamente sua xícara de café, durante muito tempo. Me senti como um segredo vergonhoso, algo que devia ser mantido oculto. Mas agora, vendo o quanto o papai mudou, como ele se abriu com você, isso me dá esperança. Suas palavras me comoveram profundamente. Percebi que, apesar de nossas circunstâncias diferentes, Tiago e eu compartilhávamos muitas das mesmas inseguranças e anseios. "Tiago", respondi, pegando sua mão, "talvez tenhamos sido segredos um para o outro por muito tempo, mas não mais. Você é meu irmão, e estou grata por tê-lo na minha vida." Essa conversa marcou um ponto de virada em nosso relacionamento. A partir daquele momento, Tiago e eu nos tornamos inseparáveis. Exploramos juntos a Serra da Mantiqueira, provamos cafés em pequenas fazendas familiares e passamos noites inteiras conversando sobre nossas vidas, nossos sonhos e nossos medos. Tiago até se interessou pelo nosso projeto de cafés sustentáveis. Como arquiteto, ele tinha ideias fascinantes sobre como projetar uma fazenda de café que fosse não apenas funcional, mas também ecológica e bonita. "O que você acha de eu me juntar ao projeto?", sugeriu uma tarde enquanto caminhávamos por um cafezal. Eu poderia projetar a fazenda, criar um espaço que realmente reflita a filosofia por trás dos nossos cafés. A ideia me empolgou. "Seria perfeito", exclamei. "Temos que contar ao papai." Naquela noite, nós três tivemos uma videochamada. Ver o papai, Tiago e eu na mesma tela, discutindo entusiasmados sobre nosso projeto familiar, me encheu de uma alegria que nunca havia experimentado antes. Éramos uma família pouco convencional, certamente, mas éramos uma família. Enquanto Tiago se preparava para voltar a Salvador, percebi o quanto minha vida havia mudado em tão pouco tempo. Eu tinha vindo para Piracicaba buscando meu caminho, e em vez disso, tinha encontrado uma família, uma paixão e um propósito. No dia antes de Tiago partir, decidimos fazer uma pequena viagem a uma fazenda de café na região de Mogiana.
Enquanto observávamos o pôr do sol sobre as montanhas, com uma xícara de café na mão, senti que era o momento perfeito para compartilhar algo que eu vinha pensando. Pessoal, eu disse, olhando para Tiago e para o papai, que se juntou a nós através de uma videochamada. Estive pensando em um nome para o nosso café. Ambos me olharam com curiosidade. O que vocês acham de 3 caminhos? Sugeri. Porque é isso o que somos, não é? 3 pessoas que tomaram caminhos muito diferentes na vida, mas que agora se uniram para criar algo bonito juntas. Houve um momento de silêncio, e então vi como os olhos do papai se enchiam de lágrimas. Tiago sorriu amplamente e levantou sua xícara. Pelos 3 caminhos, disse ele, e pela família que encontramos. Enquanto brindávamos, com o sol se pondo atrás das montanhas, senti uma profunda sensação de pertencimento. Eu havia encontrado meu lugar no mundo, não apenas em termos de carreira ou localização, mas em termos de conexões humanas. Os meses seguintes foram um turbilhão de atividade. Tiago voltou para Salvador, mas se manteve envolvido no projeto, enviando designs e ideias regularmente. Papai fez várias viagens a Piracicaba, e cada visita nos aproximava mais como família. Meu último ano de estudos passou voando. Entre minhas aulas, o trabalho no laboratório e o desenvolvimento do 3 caminhos, mal tinha tempo para respirar. Mas cada momento de estresse ou cansaço valia a pena quando eu provava nossos primeiros cafés experimentais ou via os designs de Tiago para nossa futura fazenda. O dia da minha formatura chegou e papai e Tiago voaram para Piracicaba para estar comigo. Enquanto eu caminhava pelo palco para receber meu diploma, os vi na plateia, aplaudindo e sorrindo com orgulho. Naquele momento, senti que tudo na minha vida tinha valido a pena. Naquela noite, enquanto celebrávamos em um pequeno restaurante em Piracicaba, papai tirou um pacote de café que eu não reconheci. Este, disse ele com um sorriso, é nosso primeiro 3 caminhos oficial. Nós o torrefamos na semana passada. Com mãos trêmulas, abri o pacote e servi 3 xícaras. O aroma era incrível. Notas de frutas escuras, um toque de chocolate e algo mais. Algo que eu não conseguia identificar, mas que me lembrava de casa. Levantamos nossas xícaras e papai propôs um brinde. A Beatriz, nossa agrônoma formada, ao Tiago, nosso brilhante arquiteto, e aos 3 caminhos que nos trouxeram aqui. Que nosso café seja tão rico e complexo quanto a própria vida. Enquanto saboreava o café, pensei em tudo o que tinha acontecido desde aquela primeira viagem a São Paulo com o papai. Eu tinha vindo buscando meu caminho na vida, e tinha encontrado muito mais. Uma paixão, um propósito, uma família expandida e uma versão mais forte de mim mesma. Olhei para papai e Tiago, meu coração transbordando de amor e gratidão. Sabem, eu disse, acho que a mamãe estaria orgulhosa de nós. Papai sorriu, seus olhos brilhando com lágrimas não derramadas. Ela está, querida, ela está. Enquanto a noite avançava, cheia de risos, histórias e planos para o futuro, percebi que este não era o fim da minha jornada. Era apenas o começo. Tínhamos um longo caminho pela frente com o 3 caminhos. Desafios a superar e sucessos a celebrar. Mas eu não tinha mais medo do futuro incerto, porque tinha aprendido que a vida não se trata de ter todas as respostas. Trata-se de estar aberta às perguntas, de abraçar as reviravoltas inesperadas, de encontrar beleza na imperfeição. E enquanto olhava para minha família pouco convencional, saboreando o café que tínhamos criado juntos, soube que estava exatamente onde deveria estar. Nesta bela, complexa e surpreendente jornada chamada vida. Porque, no final, todos somos viajantes neste mundo, cada um em seu próprio caminho. E às vezes, se tivermos sorte, esses caminhos se cruzam, se entrelaçam e nos levam a lugares que nunca teríamos imaginado. E assim, com o coração cheio de amor, gratidão e emoção pelo futuro, levantei minha xícara mais uma vez. Pelos caminhos que nos trouxeram até aqui, eu disse, e por todos os caminhos que ainda nos esperam. Papai e Tiago se juntaram ao brinde,
nossas xícaras tilintando suavemente na noite piracicabana. E enquanto o café fluía e as estrelas brilhavam sobre os cafezais de Piracicaba, eu sabia que este era apenas o começo da nossa história. Uma história de amor, de perdão, de crescimento. Uma história que, como o melhor dos cafés, só melhoraria com o tempo. Nos anos que se seguiram, o Três Caminhos cresceu além das nossas expectativas mais otimistas. Nossa fazenda de café sustentável, projetada por Tiago, tornou-se um modelo de inovação na indústria. Combinando práticas agrícolas tradicionais com tecnologia de ponta, conseguimos produzir cafés de qualidade excepcional enquanto regenerávamos o solo e apoiávamos a comunidade local. Papai, com sua experiência em negócios, ajudou a estabelecer parcerias com cafeterias artesanais em todo o Brasil e, eventualmente, no exterior. Nosso café começou a aparecer em competições internacionais, ganhando reconhecimento não apenas por seu sabor, mas também por nossa abordagem ética e sustentável. Tiago, além de projetar nossa fazenda principal, começou a trabalhar com outros produtores de café da região, ajudando-os a implementar práticas mais sustentáveis em suas propriedades. Seu trabalho estava transformando não apenas o aspecto físico das fazendas, mas também a mentalidade dos agricultores em relação à produção de café. Quanto a mim, continuei a me apaixonar cada vez mais pela ciência por trás do café. Comecei a conduzir pesquisas sobre variedades de café resistentes às mudanças climáticas e métodos de cultivo que poderiam ajudar os pequenos produtores a enfrentar os desafios do aquecimento global. Meu trabalho me levou a conferências internacionais. Encontrei uma passagem que não tinha notado antes. A vida é como uma xícara de café. Às vezes é amarga, às vezes é doce, às vezes é forte demais para suportar. Mas se você souber apreciar cada gole com todas as suas nuances e complexidades, descobrirá que vale a pena até a última gota. Essas palavras se tornaram meu novo mantra. Nos momentos difíceis, eu as repetia para mim mesma, lembrando-me de apreciar não apenas os sucessos, mas também os desafios que nos faziam crescer. 5 anos após o lançamento do Três Caminhos, decidimos organizar um grande evento na fazenda para celebrar nosso aniversário. Convidamos clientes, parceiros, outros produtores e a comunidade local. Seria uma oportunidade não apenas de celebrar nosso sucesso, mas também de compartilhar conhecimento e fortalecer os laços dentro da indústria do café. Na manhã do evento, acordei antes do nascer do sol. Caminhei pelos cafezais, observando como o céu mudava de cor, de um azul profundo para tons de rosa e laranja. O aroma do café recém-torrado preenchia o ar, misturando-se com o cheiro da terra úmida e das flores silvestres. Parei no topo de uma colina, olhando para a fazenda abaixo. Vi Tiago supervisionando os últimos preparativos, sua energia contagiante mesmo a esta hora da manhã. Papai estava na varanda da casa principal, provavelmente revisando seu discurso de abertura pela 100ª vez. Naquele momento, fui atingida por uma onda de emoção tão forte que quase me desequilibrou. Pensei na jovem assustada e insegura que eu era há apenas alguns anos, sem ideia do que queria fazer da vida. Pensei na viagem que me trouxe até aqui, nos caminhos tortuosos e inesperados que me levaram a este momento. Pensei na mamãe, desejando que ela pudesse estar aqui para ver tudo isso. Mas de alguma forma, eu sabia que ela estava. Seu espírito estava em cada grão de café que cultivávamos, em cada xícara que servíamos, em cada sorriso que compartilhávamos. Quando o sol finalmente apareceu no horizonte, iluminando os campos de café com uma luz dourada, senti uma profunda sensação de paz e gratidão. Entendi que esta jornada, com todas as suas alegrias e tristezas, seus desafios e triunfos, era exatamente o que eu estava destinada a viver. Respirei fundo, sentindo o cheiro rico e terroso do café no ar, e sorri. Era hora de começar mais um dia, mais um capítulo nesta bela e imprevisível história que é a vida. Caminhei de volta para a fazenda,
pronta para receber nossos convidados, para compartilhar nossa história, para celebrar não apenas os 3 caminhos, mas todos os caminhos que nos trouxeram até aqui. Porque no final, percebi, é disso que se trata a vida. Não é sobre chegar a um destino final, mas sobre apreciar a jornada. É sobre os caminhos que escolhemos, as pessoas que encontramos ao longo do caminho e as histórias que criamos juntos. E enquanto eu me juntava à minha família, papai, Tiago e todos os outros que se tornaram parte da família 3 Caminhos ao longo dos anos, eu sabia que esta não era o fim da nossa história. Era apenas o começo de um novo capítulo, cheio de possibilidades infinitas. Levantei minha xícara de café uma última vez, saboreando seu aroma rico e complexo. A vida, sussurrei para mim mesma. Com todas as suas surpresas, desafios e belezas inesperadas. Que possamos sempre ter a coragem de seguir novos caminhos, a sabedoria para aprender com cada experiência e o amor para compartilhar a jornada com aqueles que importam. E com isso, dei um gole no meu café e me preparei para mais um dia de aventuras no mundo maravilhoso que tínhamos criado juntos.